do nosso processo de personalização das lentes. Aqui a gente tem praticamente duas lentes, divisão em dois grupos de lentes, que são lente pronta e lente surfaçada. Em ambas, a gente tem um nível alto de personalização aqui na ótica. Como que a gente trabalha? Nas lentes prontas, a gente tem a personalização das medidas MHP, através do MHP medida de altura e através do pupilômetro medida da DP. Então esse é o que vai garantir a personalização das lentes prontas. Nas lentes surfaçadas, aí existe algo ainda mais a ser personalizado, que é toda a fabricação da lente, ela vai estar de acordo com as medidas que a gente vai passar. Quais são as medidas? Aro, ponte, diagonal maior ou diâmetro maior e altura vertical. Somada a essas quatro medidas, a medida de personalização, que é DP e altura. Então é muito importante a gente saber qual medida passar, qual que é a regra. Sempre o mais próximo da verdade, da realidade, e nunca menor do que a realidade. Então, por exemplo, tem dúvida, igual aqui no caso desse exemplo, a gente fez a medida no aro, um deu 50, outro 51, outro 52. Então, nesse caso, a gente vai, primeiro, identificou diferença na medida, é bom a gente fazer uma double check aí, fazer Amanda V, Paula V, até a gente otimizar para não ter problema de perca de lente e tal. Deu diferença de uma para outra, a gente vai escolher a maior. Por quê? Essas medidas vão ser responsáveis pelo tamanho do diâmetro final da lente. Então, se a gente fizer uma lente menor para o aro, ela vai ficar faltando e em algum momento a gente vai ter que perder algum nível de personalização, seja tamanho da lente, às vezes não dá um encaixe perfeito no aro, pode ser que estoure uma DP, estoure uma medida de altura. Então a gente parte do princípio que, na dúvida, o maior. Mas a gente não pode simplesmente adotar o maior para sempre. Por quê? A gente está falando de personalização, de otimização de resultado. Então isso precisa ser o mais fiel à realidade possível. Então o que acontece? Aqui, se der diferença de 1 milímetro no aro, 1 milímetro na ponte, 1 milímetro na diagonal maior, vai chegar no final 3, 4 milímetros, 5 milímetros maior. Se a gente for sempre nessa teoria do maior. Aí vai chegar uma lente 5 milímetros maior, vai chegar uma lente 20, 30% mais espessa. E a gente sabe que todo mundo gosta de lentes mais finas. Então a gente sempre tem que aproximar o máximo da realidade. Na dúvida, a gente vai usar a maior. Tipo assim, eu acho que é 50, você acha que é 51? Vai 51. Mas tem que ser sempre muito rigoroso, principalmente em dioptrias médias e fortes, que são acima de 2, acima de 4. Então a gente sempre tem que ter muito cuidado, muita atenção. Como que a gente vai medir? Ponte. A gente não vai... se vocês observar, as armações até tem uma medida de ponte, algumas armações vem escrito na haste. A gente não adota essa medida. A gente faz sempre a nossa. A gente não confia em ninguém. A gente confia só em nós. Então a gente precisa pegar a reguinha e aí a gente vai pegar a primeira medida, ponte. Aqui, vamos ver como vai aparecer aqui no vídeo. Tipo assim, a gente vai pegar a régua e vai colocar na menor distância de uma lente para outra. A gente vai sempre pegar. E aí um detalhe, a lente, nessa armação de acetato, a gente tem que entender que a lente não acaba aqui na borda do acetato, ela entra um pouquinho no acetato. Se a gente for olhar dentro do acetato, desmontando aqui, então a gente vê aqui que aqui ela tem uma canaleta, digamos assim, vai entrar a lente aqui. Então o tamanho da lente não é da borda aqui final para a borda aqui, a gente tem que imaginar até onde essa lente vai entrar. Geralmente é na metade do aro. Então aí tem que ter atenção, nesse caso é um acetato fininho, então seria na metade. Tem acetatos que são bem espessos, então a gente tem que ver se é mesmo na metade ou não. Tem que imaginar ali aonde que a lente vai atingir, até onde a lente mesmo vai. Como se a gente conseguisse visualizar fora, tipo assim, através da armação. Tipo assim, a lente está aqui, a gente teria que ver até onde a lente vai internamente ali. Isso vai ser determinante para a espessura da lente. Então, medida, sempre ver a ponte. A gente vai diminuir menor distância de final de uma lente aqui, imaginando que ela acaba na metade da armação, como eu acabei de falar, até o final dessa outra lente aqui, antes do início dessa lente aqui, também seguindo a mesma questão de entender que ela entra ali na estrutura da armação. Então essa vai ser sempre a ponte, menor distância entre as duas lentes, de um olho para o outro. Aro vai ser sempre a maior distância na horizontal. A foto, para a gente sempre lembrar, stories, vertical, foto normal, horizontal. Então horizontal, horizonte, olhar o sol, reguinha reta, aí a gente vai olhar sempre na maior distância
de um lado ao outro, respeitando esse entendimento que a lente vai entrar um pouquinho na armação, né? Então a gente não vai simplesmente pegar só a borda aqui, onde a gente enxerga através. A gente vai usar a nossa visão de raio-x para entender que ali metadinha da lente está ali dentro, né? Então isso vai ajustar essas percepções de tamanho. Outra medida, diâmetro maior ou diagonal maior. Ela é o maior distância, respeitando esse entendimento que a lente entra na armação, em todas as posições. Numa esfera de 360 graus, né, vamos supor, a régua está aqui, quanto que deu, quanto que deu, quanto que deu, vai girando de fora a fora, a maior distância, né, o maior diâmetro, aí sim que a gente vai adotar. Então aqui vai uma regra, por exemplo, um pulo do gato. O diâmetro maior tem que ser igual ou maior do que o aro. Por quê? Se a distância horizontal está dando, por exemplo, 50, e aqui na diagonal, um exemplo, estaria dando 49, o nosso diâmetro maior é o aro. Seria a medida horizontal, que seria 50 e não 49. Então sempre o diâmetro maior sempre vai ser maior ou igual ao aro, nunca menor. Isso até o nosso sistema da Grow bloqueia lá quando vê e fala, ó, tem que ser assim. Por quê? A gente vai sempre adotar diâmetro maior ou diagonal maior. A gente fala, no dia a dia a gente acaba falando diagonal. Isso nos dá aquela impressão que é diagonal, que seria inclinado, né? Tem que ser assim ou assim? Não, mas você tem que pensar na rotação 360 graus e ver o maior. Porque através disso vai ser calculado o diâmetro. E a outra medida é a altura vertical. A gente sempre vai adotar também a maior altura. Então, por exemplo, você quer um aro arredondado, ele vai ter a sua maior altura vertical, né, na parte basicamente central. Mas aí se a gente for para um aviador, geralmente a altura já é um pouquinho já é mais descentralizada. A gente vai sempre adotar esse diâmetro maior, porque aí depois com as medidas de DNP, altura, medidas do aro maior que tiver, a gente consegue através do software fazer o cálculo da descentralização, do multifocal e calcular. Então a gente vai sempre caprichar muito nas medidas. Essas medidas, depois que a gente passa para o laboratório, não tem o que fazer. Por quê? A gente está falando assim, ó, fabricante, preciso de uma lente com essa especificação, esse grau, essa DNP, essa altura, para esse tamanho de armação, para esse estilo de armação que a gente escolhe, fabrica para mim personalizado, fabrica para você personalizado. Chegou, é matemática, não tem como. Se a gente fizer certo e chegar uma lente errada, aí sim a gente pode fazer algo. Se chegar a lente errada na montagem, porque no gabarito da montagem lá com o Valkyr, nosso laboratório computadorizado tem uma telinha, ali a gente calcula todas as medidas, onde tem que posicionar o gabarito da lente certinho para o grau, bater as medidas e ser recortada no tamanho ideal da armação, faz a leitura lá. Se der qualquer divergência lá, é porque a lente foi fabricada para medidas diferentes da armação. Se foi falha nossa de pedido, morreu, perdemos, prejuízo. Se não foi, a gente pode até reivindicar o laboratório, vai reivindicar, obviamente, só que isso, em ambos os casos, a gente tem um prejuízo em prazo, satisfação do cliente, experiência de cliente, então a gente tem que sempre aprender, treinar e otimizar nossos pedidos, nossas conferências de altura, medidas, né? Tem que ser muito rigoroso. É uma parte humana do processo que não tem como a gente robotizar, né? Não tem como a gente falar que a gente tem o nosso laboratório todo computadorizado, todo digital, mas essa parte precisa do humano, precisa ser manual, e aí a gente precisa ter a acurácia de um robozinho. Tipo assim, tem que testar. E aí a gente vai sempre fazendo double check. Por exemplo, estou na dúvida, pergunto para alguém, sabe, vamos fazer de novo, vamos medir de novo, deu diferença? Vou medir de novo, e aí vai. Sobre pedidos, medidas, tem alguma dúvida teórica? Porque aí depois a gente parte para o teste, e aí é testar, um olhar, conferir do outro e ver o porquê. Beleza. Outra coisa que a gente não falou muito, mas falou sobre personalização através das medidas, DNP e altura. A gente sempre vai fazer as medidas até a gente ter a certeza da medida que está sendo obtida. Então vamos supor, se eu vou fazer a medida de altura através do MHP, um olho deu 25, o outro olho deu 27. Qual que eu devo seguir? É o maior ou o menor? É o exato. A gente tem que ver de novo, assim, deu diferença? O normal geralmente é dar igual? Então, se deu diferença, peraí, qual que está certo, qual que está errado? Como que eu vou saber? Não é o maior ou o menor? Assim a gente tem que refazer a medida. Então, deu dúvida? Deu diferença? Vamos refazer a medida. Ao passo que, se a gente perceber que deu uma diferença, conferida, reconferida, checada, trichecada, como diria o gaúcho, a gente pode fazer diferente. Tem casos de cliente que a gente usa alturas diferentes, porque a gente entende que um olho é 25, o outro olho é 30, por exemplo, exagerando para ficar claro. Mas aí tem que ser verdadeiro, tem que ter a certeza de que essa medida está sendo
bem feito. Detalhe que influencia em medida da altura, a armação. Se ela estiver torta, automaticamente um olho vai dar uma altura, outro olho. Então, quando a gente vai fazer essa checagem, a gente tem que certificar que a armação está ajustada, está reta. Né? O nosso ajuste final vai ser depois da montagem, na hora da entrega. Mas a gente tem que checar que ela está minimamente ajustada, pelo menos. Ela tem que estar centralizada, tem que estar na posição certa. Vamos supor, eu chegar e vim comprar um óculos, está assim, já está errado. Não vai ter jeito de eu fazer uma medida desse jeito, aí depois eu vou ajustar, vai tudo ser fabricado errado. Então a gente tem que sempre analisar, ver se está reto, ver como que está, ver se não está escorregando e por aí vai. A mesma coisa serve para DNP. A gente vai para o pupilômetro, mediu. Normalmente a gente espera que, ou deseja que, seja simétrico. Todo mundo quer ser simétrico, né? O mesmo medida nos dois olhos. Mas a maioria vai dar uma diferença. Hoje a gente tem uma acurácia de 0,5 milímetros. É muita precisão. Então naturalmente há uma grande chance de ser diferente. Sendo diferente, a gente vai de novo espremer o máximo de certeza dessa medida. Então a gente tem que ter certeza que eu fiz a medida certa, seguindo os parâmetros certos de medida. Com isso, ok, aí sim eu sigo adiante. Se eu notar que tem diferença significativa, por exemplo, 3, 4 milímetros ou mais, aí já é bom analisar, porque aí a gente já vai ter visualmente, mesmo sem o aparelho, a gente provavelmente já vai conseguir perceber um desvio de septo, narizinho meio torto, por aí vai. Aí a gente vai dar checagem, aí é o nosso cheque. Tipo assim, se a gente passou para frente é porque a gente já conferiu. Então a gente tem que ter essa certeza para lá no laboratório, a pessoa vê e fala, nossa, uma DP30, outra 40, será que tá certo isso mesmo? Tá certo porque foi fulano que fez. Então não pode gerar dúvida, pode gerar margem de erro. Né? E voltando à medida de altura, e também para DNP, é importante que a gente esteja posicionado na mesma altura do olho do cliente. Então, vamos supor, eu vou fazer a medida da Amanda, eu tenho que me posicionar na altura natural dela. E aí é importante a gente estar na altura e fazer com que o cliente esteja na postura natural dele. Como que é a postura natural? Todo mundo me viu o dia inteiro. Qual que é a postura do Fernando? Ah, ele é meio mortão assim, beleza. A hora que eu vou fazer a medida, Fernando, vamos fazer a medida. Aí fica assim. Ah não, vai ficar diferente, porque se eu erguer minha postura, eu fiz a medida assim, mas eu vivo assim, não vai estar bem posicionada essa lente, não vai estar personalizada pra mim, entendeu? Vai estar para o militar Fernando, não para mim, entendeu? Então sempre a gente tem que ter essa certeza, essa clareza, essa confiança. Dúvida, refaz. É melhor a hora de a gente refazer, mostrar que a gente quer acertar agora, porque depois que fez, passou, aí fodeu. Entendeu? Show de bola. Muito bom. Alguma dúvida? Pode perguntar. Vamos à dúvida agora, make. Então, deixa eu te perguntar. A gente vai vender uma armação pro cliente, o cliente escolheu a armação. Aí a armação ficou bem aqui assim e passou aqui em cima. O que a gente pode fazer? O cliente amou a armação, ele quer aquela, a gente explicou que não ficou certo, né? Porque não pode estar encostando aqui embaixo, não pode estar passando tanto. O que a gente pode fazer nesses casos? A gente, como diria, excelente pergunta, é isso aí mesmo. Na verdade, a pergunta é boa e aí vai muito da nossa crença, da nossa confiança, no nosso comportamento, que a gente acredita ser certo. Por exemplo, primeiro, entender por que a pessoa quer aquela armação. Por que ela quer? Geralmente porque ela busca uma estética. Ela viu, vamos supor, eu quero um modelo quadradão grande. Ela viu algum famoso utilizando, alguém que ficou bonito utilizando, que é aquilo lá. Às vezes a pessoa não é tão parecida com a pessoa que ela deseja. Então, às vezes, o modelo que ela busca não seja o melhor modelo para ela. Né? Então, a gente teria que ver. Anatomicamente, o óculos é possível a gente ajustar? A gente consegue fazer um ajuste onde vai centralizar o óculos e vai dar o conforto visual? O primeiro ponto de tudo é o conforto visual. Aí a gente vai tentar unir a técnica do conforto visual para a estética. Né? Aí a estética, a gente vai ver se consegue trazer o ajuste e ver se consegue enquadrar esse óculos ali na postura do rosto dela. Nem tudo é para todos. Né? Tipo assim, uma armação, igual eu. Meu rosto é difícil, meu rosto é fino, narizinho elevado e tal. Se eu pôr um acetato, normalmente meu óculos já sobe um pouco. Então eu tenho que procurar, se eu for no acetato, nos óculos de massa, eu já tenho que procurar um com a ponte um pouquinho mais larga. Para vestir melhor no meu nariz, encaixar e ficar centralizado. Qual que é a postura ideal do óculos? Sempre o máximo centralizado possível na largura. Então o nosso olho tem que ficar bem centralizado assim na lateral. Né? E sempre na parte do meio superior na vertical. Então a gente vai sempre partir para centralizar na horizontal, no lado, e sempre na parte do meio para cima na vertical. Nunca o óculos assim, porque aqui toda a nossa visão é para baixo, ó. Eu estou olhando para fora do óculos. O nosso mundo não é olhando para cima, tipo assim.
Então a gente sempre vai estar olhando para baixo. Então a gente tem que entender que o maior campo é para baixo. Nosso movimento natural de leitura, de ver, é sempre olhando para baixo. Então a gente precisa ter um campo maior para baixo. Por isso que tem que ter esse campo da metade para cima e nossa pupila está centralizada ali. Como que a gente vai direcionar o cliente? Mostrando para ele a verdade. Assim, Amanda, você gostou desse? Mas deixa eu te mostrar. Esse daí que você gostou, ele tá assim no seu rosto. Ó. Aí você pega o espelho, mostra pro cliente, pode até pegar uma caneta, uma régua. Ó, tá vendo que o seu olho tá quase aqui embaixo? Tá fora aqui da armação, tá descentralizado, tá subindo a sobrancelha, tá fora. Agora veja este outro aqui. Olha como esse aqui tá centralizado. Então esteticamente vai ficar mais uniforme, vai ficar mais harmônico ao seu estilo de rosto, né? E principalmente o conforto visual técnico requer esses cuidados. Então além de você ficar mais bonito, que vai ficar mais simétrico, vai ficar mais harmônico, vai ficar tecnicamente 1000 vezes melhor. Exceções. Aí isso é a regra. Exceções. Se for grauzinho muito fraco, abaixo de 1, a gente pode distanciar um pouquinho da regra técnica, que é a centralização ao máximo. Mas se for médio forte, ou seja, acima de 2, em hipótese nenhuma a gente pode distanciar da regra. Acima de 4 é crime, entendeu? Vai preso se sair da regra, porque aí interfere tudo. Então vamos falar, é 0,50, bem pouquinho, o cliente quer o óculos que ficou feio, vamos falar o português claro, ficou horrível, mas como é pouco grau, a gente consegue, através da técnica, do nosso laboratório digital, acertar para o grau dar ok. Só que o nosso maior divulgador, nosso maior propaganda é o cliente na rua. Se você vê um cliente com óculos feio, você vai falar o quê? Onde você fez esse óculos, Paula? Ah, fiz lá na ótica Via Foco. Ah, com quem? Com a Amanda. Puta, que filha da puta, hein? Quer dizer, aí você vê um óculos bonito e fala, cara, que elegância, de óculos top, hein? Onde você fez, Amanda? Ah, fiz lá com a Paula, lá na loja. Na ótica Via Foco. Porra, quando eu comprar, eu vou lá. Ela acertou. Entendeu? Então enxergar faz parte e ficar bonito é luxo e todo mundo quer. Então, aí a gente tem que ser verdadeiro e tem que ser honesto. Tem que falar, desculpa falar, mas não tá legal, né? Tipo assim. E aí já entra aquela questão, né, Fernando, do consultor. Que aí você vai ser um consultor ótimo, não só um passador de pedido. Aí também está a importância de não fazer, em hipótese algum, óculos de grau com uma armação curvada, por exemplo. Né? Se a gente não conduzir, o cliente vai estar achando que vai levar, achando que vai ser legal e vai ter uma experiência final ruim, uma qualidade ruim no final. Exatamente. A gente é o consultor óptico profissional. A gente vai construir, fabricar um óculos personalizado, seguindo as regras técnicas e estéticas que nos competem. A mesma coisa, uma analogia do engenheiro, né? A gente vai contratar um engenheiro civil. A gente quer fazer um prédio. Quero construir um prédio. Eu chego no engenheiro, eu sou o cliente, eu estou construindo um prédio. Eu quero contratar um engenheiro para esse meu consultor. Não, eu quero fazer esse prédio aqui, só que eu quero um prédio que só vai 3 pilares. Aí meu engenheiro fala, para esse tamanho de prédio, eu preciso de 5 pilares. Não, eu quero só 3 pilares. Aí, não, eu só faço com 5. Então, aí eu vou num outro engenheiro, o engenheiro fala, opa, 3 pilares, doutor, a gente faz. Fica bom, vixe, fica ótimo. Qual prédio vai ficar melhor? De 5 pilares, 3 vai cair. Entendeu? A 3 vai cair. Então, se a gente fizer, às vezes o cliente tem um desejo por N fatores, ele acha que 3 pilares é melhor, 3 pilares são melhor, mas, na verdade, se fizer com 3, vai dar algum prejuízo logo mais. Vai cair o prédio, vai matar a pessoa, vai matar, né, vai perder o investimento e por aí vai. Então, a mesma coisa é no caso do óculos. Se a gente fizer um óculos desrespeitando as regras, às vezes o cliente vai ficar feliz, porque eu queria fazer essa combinação, uma armação gigante num grau gigante, é o que eu queria, eu encontrei. Só que a hora que ele pega, vai ter que amputar o nariz, então não é legal. Então, a gente tem que, com a nossa competência, convencimento, explicar, e aí há o convencimento. De novo, tudo que tem na ótica, a gente acredita muito. Então, a gente falou do exemplo do... abrindo um parênteses aqui no vídeo, né? Desculpa aí, TV Globo. Mas a gente falou muito do perfume. Se a gente vende aqui, é porque é bom, a gente confia, gosta e recomenda. Se tiver algum problema, perfume, a gente vê que o perfume perdeu, não está dando cheiro, a gente vai parar. Assim como marcas de óculos. Todas as marcas que tem são certificadas, são marcas com procedência, durabilidade. Esse é o nosso pilar, é vender óculos para quem precisa de óculos e não pode quebrar o óculos, né? A gente vê muito concorrente que tem armações aí que quebra. Então o nosso óculos não quebra, a gente pode bater no peito e falar, não quebra. E contra a verdade e fatos, não tem argumento nenhum. Entendeu? Pode vir propaganda aí dos fulano, XPTO aí, os concorrentes, mas contra a verdade e fato não tem. Entendeu? É por isso que a ótica é uma ciência.
É isso aí. Mais alguma pergunta, galera? Não. Tranquilo? Então é isso aí, Depois Fernando. desse encerramento. Show de bola. Valeu aí pela aula.